Olá, eu sou o César Minotti Fabiano. Olá, eu sou Verônica Costa. Ficou sabendo da última rodada? Ficou sabendo do resultado do seu time? Ficou sabendo do capítulo da novela Além da Ilusão? Boa pergunta, eu não vi não. Eu perdi o capítulo, tava fazendo depilação. Ah, sim, aquela laser, né? Funcionou legal, sabia? Depilou tudinho. Não cresce mais, né? Maneiro. Tô pensando em fazer também. Se você viu o capítulo, eu não posso fazer muita coisa. Mas se você viu a última rodada, nós iremos desnecessariamente falar de novo agora, no Sociedade Esportiva Panorama. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Natan. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Natan, e o que dizer desta última rodada do Brasileiro? Olha, Diego, eu vou admitir. Essa última rodada definitivamente foi uma rodada. Verdade, Natan. Não tem como dizer que não foi uma rodada. Definitivamente foi uma rodada. Teve tudo que uma rodada precisa ter. Teve time jogando, teve jogo, teve arbitragem e teve resultado. Se eu pudesse resumir o que foi essa última rodada, eu resumiria na seguinte palavra. Teve. E teve mesmo, Natan. E o que falar dos jogos dessa rodada? Olha, Diego, eu tenho que te dizer o seguinte. Foram jogos de futebol. Mas foram mesmo? Olha, Diego, eu confesso pra você que teve alguns momentos em que eu tive minhas dúvidas. Não tenho vergonha de admitir, porque aqui no Sociedade Esportiva Panorama aqui não tem enganação. Não tem. Aqui a gente tem compromisso com a informação. Então, admito, tive sim minhas dúvidas ao ver alguns jogos de futebol para saber se de fato estava rolando futebol. Porque é importante frisar aqui que alguns times praticam algo que se assemelha muito ao futebol, mas às vezes pode não ser. Tem que ter cuidado com isso, Natan. Tem que ter muito cuidado com isso, Diego. Bom, mas no final das contas eu não tive dúvidas. Eram jogos de futebol, todos eles. Então, parabéns aí à CBF pela realização de jogos de futebol, que sem dúvida foram jogos de futebol. Parabéns, CBF. Diego, então eu gostaria de começar falando sobre o jogo do Flamengo, que foi no sábado, contra o Atlético Goianiense, também conhecido aí como Atlético Gol. Não vamos aí confundir com a palavra gol, que é uma palavra da língua inglesa, que significa o verbo ir. No caso, esse gol é de Goiás, apesar do nome do time ser Atlético Goianiense, que significa alguém que é proveniente de Goiânia, que é a capital do Goiás. Então, por mais que seja de Goiás, o nome deixa claro que é de Goiânia e não do interior de Goiás, por exemplo. Então, cabe aí a explicação do CEP sobre a origem do nome do Clube Atlético Goianiense. Perfeito, Natan. E o que essa explicação tem a ver com o jogo de sábado? E é aí que tá o pulo do gato, meu amigo Diego. Não tem. Não tem absolutamente relevância nenhuma a explicação que acabamos de fornecer para você. Espero que você simplesmente aprecie uma informação gratuita e sem motivo algum. Maravilha, Natan. Sobre o jogo, o Flamengo venceu a equipe do Atlético Goianiense por 4-1. Resultado muito importante para o time, que agora parece que engrenou de vez com o técnico Dorival e as contratações recentes. Exatamente, Diego. O time do Flamengo jogou com o time reserva e mesmo assim aplicou essa goleada em cima do Atlético Goianiense, provando que o time está realmente bem entrosado, só com um adendo que não podemos esquecer. Faça o seu adendo, Natan. O jogador Pedro continua triste. Realmente, isso ainda é preocupante. Isso é preocupante. Isso levanta uma questão muito séria, Diego, que é a tristeza no futebol. Verdade, Natan. A tristeza tem afetado muitos jogadores de times de elite do futebol brasileiro. Você vê quando é importante cuidar da saúde mental do jogador. O Pedro, por exemplo, ele não para de chorar. Ele não jogou no sábado, provavelmente porque ficou em casa chorando em posição fetal. Os excelentes números que ele tem pelo Flamengo são resultados de muita tristeza envolvida. Ele não para de ser triste, Diego. Se ele tivesse normal ou até mesmo feliz, provavelmente o Flamengo já seria aí líder do Campeonato Brasileiro com mais de 50 gols de saldo. Mas como ele está visivelmente insatisfeito e triste no clube, ele acaba participando de uma mera disputa por artilharia e provavelmente uma possível convocação para uma Copa do Mundo. E aí já é demais para um ser humano. Não tem como não ficar triste pelo Pedro. Verdade, Natan. Outro exemplo importante de citar é o jogador Palácios do Vasco da Gama. Muito bem lembrado, Diego. Vimos muitas vezes o jogador Palácios, o chileno Palácios, chorar na saída de um jogo. Muitas vezes por perder um gol, muitas vezes por não ter gostado da própria atuação. Ele é um jogador que chora bastante, Diego. Ele não pode jogar mal que ele já está chorando. Verdade, Natan. O problema é que as atuações dele pelo Vasco normalmente têm sido um tanto fracas, aí mesmo que ele desanda a chorar.
Verdade, Diego. O próprio jogador acaba fornecendo o motivo dele mesmo sair chorando. Realmente fica difícil. Precisa cuidar do emocional dele. Outro dia ele foi passear pela cidade e viu um rapaz ali pedindo dinheiro na rua para apoiar o projeto musical dele. Ele chegou perto e viu que o rapaz queria uma ajuda na investir na carreira de rapper. Acho que para isso ele precisava estudar um pouco mais, pois as rimas dele ainda estavam meio fracas. Este rapaz não era ninguém menos, ninguém mais do que Gabigol, o Lil Gabi, o rapper Lil Gabi. Aí o Palácio viu aquela história, ajudou o menino e depois voltou para casa completamente encharcado de tanto cair lágrimas do seu rosto. Linda história, Natan. E falando no Palácios, domingo teve jogo do Vasco da Gama. Teve jogo e teve estreia, Diego, porque estou falando aqui do jogador Alex Teixeira, que já havíamos informado aqui no CEP, que estava de volta ao clube. Exatamente. A estreia do atacante fez São Januário lotar mais uma vez, como tem sido costume ultimamente. E mais uma vez, a grande festa da torcida não contribuiu nada para o péssimo futebol apresentado. Futebol esse que é parte do estilo do time, o futebol feio. Na última quinta, esse futebol feio, ou ugly ball, como tem sido chamado, deu resultado e o time ganhou do CRB por 4-0. Mas nesse domingo não foi igual e o time apenas empatou com 0-0, com direito à expulsão do idoso Nenê. Pois é, o Nenê fez uma falta no final do jogo, tomou um cartão amarelo, depois disso ficou completamente irritado com o juiz, reclamando da marcação. O juiz pediu calma e ele disse para o juiz, calma é o baralho, e levou o segundo cartão, sendo expulso do jogo em seguida. Pois é, Diego, a arbitragem não tem mais aguentado ser maltratada nesse campeonato. E tá certo. Falamos aqui sobre a importância da saúde mental dos jogadores e os árbitros também precisam ser bem tratados. Na última semana foi o jogador Davi Luiz que foi expulso porque mandou o juiz tomar naquele lugar, olhando diretamente para a face do juiz. Aí o juiz não teve dúvida e expulsou direto o jogador, pois juiz de futebol, Diego, ele não tem emocional para aguentar tanto xingamento. É preciso que o jogador entenda isso. Exatamente, Natan. O juiz brasileiro só quer poder errar os seus lances em paz. Parem de maltratar os nossos árbitros. Parem, por favor, a equipe do CEP implora que parem de falar mal da nossa arbitragem. Ela só quer cometer seus erros na maior serenidade possível. O quão bom seria um cenário em que o juiz vê um lance claro de pênalti, não marca, e o jogador, ao invés de reclamar, ele apenas aplaudisse o árbitro. Parabéns, árbitro, tá tudo bem. Sei que você fez o seu melhor. Sei que você não teve intenção. E rolasse um abraço bonito depois. A arbitragem brasileira precisa de mais carinho, Diego. Exatamente, Natan. Se o juiz marcar erroneamente uma falta sua, vai lá e cumprimenta o juiz. Ele provavelmente só está assustado. Ele provavelmente só precisa de um amigo. A cabine do VAR, por exemplo, aquilo deve ser um tédio enorme. Os árbitros às vezes querem errar para ver se traz uma atenção mais especial para eles. E tá tudo bem. Tá tudo bem, Natan. O juiz só quer ser mais apreciado. Ele tem mais que ser parte do espetáculo, que é o jogo de futebol brasileiro. Exatamente. O futebol brasileiro, principalmente uma Série B, é um show à parte. Nada mais justo do que o juiz querer fazer parte desse jogo, desse espetáculo. Cadê a inclusão, galera? Tem que ter inclusão, Diego. Verdade, Natan. Já no jogo do Botafogo, tudo correu como planejado. Pois é, Diego. Agora vamos respirar aliviados e falar de coisa boa. O Botafogo segue na sua sequência corretíssima de vitórias e derrotas como nunca se viu. Que profissionalismo dessa SAP. Tá de parabéns. Verdade, Natan. Que profissionalismo. No sábado, o time perdeu para o Corinthians por 1-0, garantindo a desejada derrota e sem comprometer muito o saldo de gols. Exatamente, Diego. O gol do jogo foi marcado pelo jogador cujo apelido é Mosquito, que é um apelido muito bem dado. Se eu fosse um atacante de um clube de elite do futebol brasileiro, eu também ia querer meu nome associado ao inseto. Então, parabéns à excelente escolha do jogador Gustavo o Mosquito. Perfeito, Natan. O Corinthians, ao contrário do Botafogo, que já tem um planejamento bem definido, vem tendo uma sequência de vitórias maior do que de derrotas. Pois é, Diego, isso mostra pro torcedor que não tem consistência definida. Que se ganhar o título, vai ganhar ali na base da emoção nas últimas rodadas. O futebol brasileiro tá cansado disso, Diego. Tá cansado. É preciso modernizar, é preciso jogar com consciência de resultado. Pois é, Natan, e por isso a Sociedade Esportiva Panorama preza pelo futebol planejado e que entretém com muito mais qualidade e por mais tempo, ao invés daquele futebol que só fica bom no final do campeonato.
Perfeito, Diego. E no sábado tivemos também um grande momento, que foi o título da Copa América pela seleção feminina de futebol. Exatamente, Nathan. O Brasil ganhou por 1-0 com um gol de pênalti da Debinha. Verdade, Diego. E o mais legal desse pênalti, se você perceber, foi a forma como a goleira ela correu pro outro lado, dando totalmente o outro canto, totalmente livre para a Debinha fazer o gol, poupando a gente daquele estresse, daquela agonia que é ver o pênalti totalmente apreensivo. Verdade, Nathan. E nada mais relaxante que uma goleira que já nos livra dessa apreensão. Exatamente. A seleção comandada pela técnica Pia fez uma ótima Copa América e com a disputa da final já tinha garantido a classificação pela Copa do Mundo do ano que vem e para as Olimpíadas de Paris em 2024. Exatamente, Nathan. Então vamos para frente com a nossa seleção na expectativa para mais uma Copa e mais umas Olimpíadas em que a seleção com certeza fará ótimos jogos até ser eliminada por alguma seleção europeia. Exatamente, Diego. Vamos ter aí com certeza muita gente riscando o nome Neymar da camisa para colocar ali um Debinha ou um Bia Zanerato até aí a seleção ser eliminada, mesmo dando o seu melhor, e as pessoas esquecerem completamente que o futebol feminino precisa de mais investimento. Perfeito, Nathan. Fica o nosso abraço para as pessoas que vão fingir bastante que se importam com o futebol feminino até a próxima derrota. Perfeito. Bom, agora falando novamente de Brasileirão, o Fluminense jogou na segunda-feira às 8 horas, mas como você sabe que o programa é gravado na segunda, você, tricolor, ficará apenas com o resultado do próprio jogo que você provavelmente já viu e com os comentários de outros programas. Infelizmente vai perder aqui os nossos comentários ácidos sobre o jogo e vai ter que se contentar com as mídias tradicionais cobrindo a rodada. Exatamente, Nathan. Então fique aí com as suas mídias tradicionais enquanto encerramos por aqui mais um episódio do CEP. O 10º episódio, inclusive. Exatamente, Diego. Finalmente chegamos ao episódio número 10 desse programa que você pode ter pensado que não duraria nem até o episódio 4. Mas fomos completamente teimosos e decidimos por continuar destruindo a sua noite mais vezes e continuaremos fazendo isso. Então, com isso, me despeço com uma boa noite e um grande abraço. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Então, beleza, né? Acabamos hoje. Pô, 10º episódio, né, Nathan? 10º episódio, finalmente. Pô, cara, eu lembro que você tinha falado que ia rolar um jabazinho, né? Como assim? Pô, tu tinha dito que ia rolar alguma coisa no 10º episódio. Ah, do pagamento, né? É. Foi. Eu tava pensando do semana 15, que é porque aí combina mais que agora agosto vai ter Que isso, cara? um gasto do investimento Se daqui. você pegar 15, vai ser mês que vem. É porque agosto tem que ter um investimento do programa, que aí eu já empurro para setembro aí, que setembro que vai. Aí pagamento vai ser uma maravilha. Acontece.